Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a fundação de Roma e o período monárquico, sendo Roma uma das civilizações mais impressionantes e influentes da antiguidade, ok? Bem pessoal, primeiramente eu gostaria de lembrá-los que essa aula é apenas um complemento ao estudo, ao material de vocês. Se fosse em sala de aula, é claro que esse estudo seria muito maior. Essas aulas geralmente são de 5 a 10 minutos e é claro que você precisa ver outros materiais, seu material de estudo. Então, entenda apenas como um suporte, um fragmento. Não deixe de estudar outros materiais. Bem, além de todos os caminhos realmente levarem a Roma durante o apogeu do Império, a sua rica cultura e organização social marcaram profundamente as características da civilização ocidental moderna. Desde sua arquitetura ao seu sistema jurídico, que é modelo no mundo todo, Roma foi tido como o símbolo máximo da civilização para as sociedades posteriores. Jamais outra civilização conseguiu reunir sob seu domínio tantos povos e culturas diferentes no mundo. E sua origem também não poderia deixar de ser marcante e curiosa, ok? Dessa forma, a origem de Roma tem duas vertentes oficiais, uma mitológica e outra histórica. A explicação histórica afirma que no século 12 a.C., alguns povos ocupavam a Península Itálica. Entre esses povos estavam os etruscos e os itálicos, sendo os itálicos um povo de origem indo-europeia que eram formados por um agrupamento de povos que reuniu os sabinos, os sanitas, os latinos e os úmbrios, entre outros povos que se fixaram na planície do Lácio, localizada às margens do rio Tibre, onde estruturaram pequenas aldeias de pastores e agricultores. Daí, por volta do século 8 a.C., essas aldeias cresceram e se uniram, dando origem à cidade de Roma. Já os etruscos eram um povo de origens ainda incertas e acredita-se que eles já estavam estabelecidos na região do norte do rio Tibre desde pelo menos o século 9 a.C. e se beneficiaram da fertilidade do solo da região que habitavam, produzindo e exportando trigo, azeite e vinho. Os etruscos se expandiram pela Península Itálica no século 6 a.C., quando foram fundadas várias cidades-estados pela península e uniram-se aos povos itálicos e gregos que habitavam as colônias do sul da Península Itálica desde o século 8 a.C. por meio do casamento. Dessa forma, entre 616 e 509 a.C., os etruscos dominaram a cidade de Roma e promoveram o crescimento urbano da cidade, promovendo a construção de várias obras estruturais, como canais de irrigação, um sistema de esgotos, pontes e uma grande muralha para protegê-la, e ainda fomentaram a participação romana no comércio do mar do Mediterrâneo, ok? Bem, quanto à explicação mitológica da origem de Roma, afirma-se que a fundação da cidade teria ocorrido da seguinte maneira. Segundo a lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo, descrita na obra Eneida do poeta Virgílio, o povo romano é descendente do herói troiano Enéas e sua fuga para a Península Itálica se deu em função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos em 1400 a.C. Após sua chegada, criou uma cidade chamada Lavínio e tempos depois seu filho Escânio criou o reino de Alba Longa, onde o deus Marte teria tido filhos gêmeos com a princesa e sacerdotisa Reia Sílvia. Então o rei de Alba Longa, o tio de Reia Sílvia, chamado Amulho, determinou a execução dos recém-nascidos que foram colocados em uma cesta e jogados no rio Tibre. Depois os bebês foram resgatados por uma loba que os amamentou até serem encontrados por um pastor de ovelhas que decidiu criar as crianças. Então, depois de adultos, Rômulo e Remo descobriram sua origem e destronaram o rei Amulho, tornando-se príncipes de Alba Longa. E posteriormente fundaram sua própria cidade, que recebeu o nome de Roma. A lupa capitolina, ou loba, refere-se ao mito da criação de Roma e é uma das esculturas mais importantes da história de Roma. Até 2006, acreditava-se que a estátua da loba era uma obra etrusca datada do século 5 a.C.,
Porém, as pesquisas recentes mostraram que a obra foi feita por volta do século XII d.C., ok? Apesar dos poucos registros sobre os primeiros séculos da existência de Roma, segundo a tradição, acredita-se que entre os séculos 8 e 6 a.C., Roma teria sido governada por 7 reis, tendo sido Rômulo o primeiro deles. Suas responsabilidades eram comandar o exército e as cerimônias religiosas, declarar guerras e legislar. No entanto, seu poder era limitado pelo Senado, que era composto por um conselho de 100 anciãos pertencentes às famílias mais ricas e influentes de Roma, e eram chamados de senadores. A função desses senadores era escolher o monarca, discutir e aprovar as leis criadas por ele, caso contrariassem os interesses dos donos de terras ou os costumes tradicionais romanos. A organização social do período monárquico estava dividida em 3 grupos principais: os patrícios, os plebeus e os clientes. A classe dos patrícios acreditava ser descendente dos primeiros povoadores de Roma, sendo eles indivíduos muito ricos e donos de grandes propriedades de terras. Essa classe formava a aristocracia romana e apenas os patrícios podiam tornar-se sacerdotes e ocupar cargos importantes na administração pública. Então perceba que os patrícios eram a classe dominante de Roma. Já os plebeus formavam a maior parte da população romana, sendo composta por pequenos agricultores, comerciantes, artesãos ou pastores, e mesmo sendo livres e, em alguns casos, donos de grandes fortunas, eles não podiam ocupar cargos administrativos ou se casar com integrantes da classe dos patrícios. Outra situação possível aos plebeus pobres era se tornar cliente de famílias patrícias, que ofereciam a eles terras, trabalho, comida e proteção em troca de lealdade e de prestação de serviços. Na sociedade romana, o prestígio de um aristocrata era medido pelo número de pessoas que ele protegia, ou seja, quanto mais clientes ele tivesse, mais influente ele seria. Bem, como em todo o mundo antigo, havia escravos em Roma, mas era um grupo muito pequeno no período monárquico e eram considerados mercadorias, podendo ser vendidos, trocados ou alugados. Os escravos não tinham direitos e não podiam se casar, ok? Bem, gente, essa foi nossa aula sobre a fundação de Roma e o período monárquico. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Não deixe de acompanhar a próxima aula. Se inscreve aí no canal. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima, ok?